Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos no PET, volume 3, semana 4, página 113. Nossa unidade temática é Circulação de Pessoas, Produtos e Culturas. Nosso tema de hoje é Meios de Transportes no Brasil. Caro estudante, quando olhamos o mapa do nosso país, podemos ter a visão geral da sua extensão. Nos rótulos de produtos que consumimos em nossa casa, de eletrônicos a material de limpeza, vemos que são de diversas localidades. Alguns são daqui mesmo do nosso país, outros de cidades vizinhas e também de outros países. Você já se perguntou como esse produto chega à minha casa? Qual ou quais meios de transportes foram utilizados para que eu pudesse consumir este produto? Outra situação seria: a Copa do Mundo de 2022 será num lugar chamado Catar. O Catar é um país árabe localizado na Ásia Ocidental. Qual meio de transporte a seleção brasileira precisará para chegar lá? Breve apresentação. Vimos na semana anterior as categorias dos meios de transporte e desde a domesticação dos animais no sedentarismo a importância de transportar produtos e pessoas. Também vimos a importância da invenção da roda automotores para que, consequentemente, novos meios de transportes fossem criados. Refletimos sobre a grande evolução da humanidade, como os avanços das tecnologias. Agora, vamos às novas informações. Atividades. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Transporte no Brasil hoje em dia. Nem sempre foi fácil e rápido se deslocar de um lugar para o outro. Há 500 anos, por exemplo, as viagens eram demoradas e geralmente desconfortáveis. Na época de seus bisavós, demorava-se muito mais tempo para percorrer as distâncias do que atualmente, e provavelmente as pessoas no futuro usarão transportes mais rápidos do que os de hoje. À medida que o ser humano adquiriu mais conhecimento e mais técnicas, ele foi produzindo meios de transportes cada vez mais seguros, mais eficientes e mais rápidos. Em 1500, a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil durou 45 dias. Hoje, um navio demora por volta de 2 semanas e um avião a jato percorre a mesma distância em 10 horas. Hoje em dia é mais fácil deslocar-se de um lugar para o outro na Terra. Podemos viajar de avião, de trem, de automóvel, de ônibus, de caminhão e de navio, tanto para localidades do Brasil como de uma parte a outra na América do Sul, ou para ir de um continente a outro. O avião é um meio de transporte muito rápido, mas normalmente é o mais caro. Em alguns países da Europa e da Ásia, é possível viajar nos trens mais velozes do mundo. Mesmo por rodovia, hoje as distâncias são percorridas com mais rapidez. Número 1. Vamos fazer uma entrevista. Converse com uma pessoa idosa ou alguém que tenha acesso em sua casa ou por telefone, WhatsApp. Faça as seguintes perguntas e registre as respostas de seu entrevistado. Letra A. Quando você era criança, quanto tempo gastava para ir da cidade onde morava até uma cidade vizinha? E qual meio de transporte você usava? B. Hoje, quanto tempo você gastaria para fazer o mesmo percurso e qual meio de transporte usaria? Então, vocês vão fazer essa entrevista com alguma pessoa idosa que você conheça. 2. Quais meios de transporte você conhece que são citados abaixo? Marque com o X as opções: transportes terrestres, transportes marítimos e transportes aéreos. Então, vocês vão fazer um X nos quais transportes que você conhece.
3. De onde você mora aqui em Minas Gerais, quais seriam suas melhores opções de transporte para ir a uma cidade do Espírito Santo? Por exemplo, Guarapari, trem de passageiros, carro, ônibus ou avião? O Brasil nas rodovias. Vamos fazer mais uma leitura. No Brasil, até o início do século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros a longas distâncias, quanto para escoamento de vários produtos agrícolas e os minerais, mas concentrava-se majoritariamente no estado de São Paulo. No caso do estado de São Paulo, com o aumento do cultivo do café destinado à exportação, surgiram na década de 1860 as ferrovias para transportar a produção cafeeira das fazendas até o Porto de Santos. Até a década de 1930, existiam pelo menos 18 ferrovias funcionando. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil. As cidades e o comércio estavam crescendo e precisavam interligar-se às demais regiões brasileiras, de norte a sul e do interior ao litoral. A rede ferroviária era insuficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias. Entretanto, apenas a construção era mais barata. O custo de manutenção de uma rodovia e o preço de transporte rodoviário de cargas são mais altos do que os da ferrovia e da hidrovia. O trem, por exemplo, transporta cargas maiores por preços menores. Além disso, o transporte rodoviário polui mais o meio ambiente por causa da queima de combustível. Número 4. O texto acima esclarece sobre ferrovias e rodovias. Marque as alternativas verdadeiras. Então, aqui nós temos mais de uma alternativa. No Brasil, até o início do século XX, o trem era um transporte mais utilizado, tanto para a locomoção de passageiros em longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos como agrícolas e minerais. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil. A rede ferroviária era suficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias e mais barato a sua manutenção. O custo da manutenção de uma rodovia e o preço de transporte rodoviário de cargas são mais altos do que os de ferrovia e da hidrovia. Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial é muito importante para a locomoção de pessoas quanto para o transporte de mercadorias. Na Amazônia, a hidrovia é bastante usada para o escoamento de madeira e de outros produtos, como a borracha e outros derivados do látex. Os rios são uma via de circulação natural. Há alguns lugares no Brasil onde as embarcações são o principal e, às vezes, o único meio de transporte das populações locais. Número 5. Quais os meios de transportes mais utilizados em sua região? Bons estudos e até a próxima aula!